Boa tarde a todas e a todos. É com grande alegria que eu estou aqui na condição de moderadora da segunda mesa do Conela, que se intitula Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada. Antes de apresentar a mesa para vocês, me solicitaram, a comissão organizadora solicitou que eu avisasse que haverá 2 sorteios de livros. Um deles ocorre agora e o outro ocorrerá ao final dessa mesa. Eu vou ler para vocês, então, os títulos dos 2 livros que serão sorteados. O primeiro deles é Linguagens, Ensino e Pesquisa, e o segundo é Prática de Textos para Estudantes Universitários. Lançado aqui o sorteio, eu me apresento para vocês, inicialmente, dizendo que eu sou a professora Simone Assunção, eu sou professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e atualmente sou coordenadora do programa Mestrado Profissional em Letras na UFBA. E a minha tarefa na tarde de hoje, então, é apresentar essa mesa, cujo título eu li anteriormente, mas repito: Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada. Os nossos expositores, professores, palestrantes serão Eulália Leurcan, da Federal do Ceará, Edmilson Luiz Rafael, professor da Federal de Campina Grande, e a professora Mônica Carneiro, da UFMA. Também estava prevista a participação da nossa querida professora Penha, mas ela teve um imprevisto, então não pôde comparecer. Esta mesa redonda discute o ensino e a aprendizagem de línguas na perspectiva da linguística aplicada. Para isso, apresenta 3 comunicações. A primeira ressalta a aula da educação básica no estágio de regência de língua portuguesa e a aula da educação básica no estágio de oralidade e escrita. As aulas aconteceram no contexto de pandemia. Na primeira situação, os estagiários relatam a sua ação na interação didática e, na segunda, descrevem a sala de aula a partir das observações feitas e dos materiais didáticos postados. Em ambas as situações, as aulas foram realizadas de forma assíncrona e síncrona. A pesquisa apresentada envolve 5 instituições públicas nordestinas. Os dados são provenientes dos relatórios de estágio e de questionários aplicados aos estagiários. A segunda comunicação apresenta uma reflexão a partir da pergunta: por que estudar ensino de língua é fazer ciência básica? No âmbito das discussões sobre ensino e aprendizagem na perspectiva da linguística aplicada. 2 razões moveram o pesquisador nessa direção: os efeitos das concepções correntes na academia de ciência e de ensino nas práticas institucionais de caracterização das ações de pesquisa com ensino de língua. E a segunda advém de seu envolvimento com pesquisas sobre esse objeto, tendo proporcionado a percepção de sua especificidade, como condição para garantir a cientificidade. O corpus da pesquisa é constituído por dissertações de mestrado de um programa de pós-graduação da área de Linguística e Literatura, de uma instituição pública federal do estado da Paraíba. E a terceira comunicação apresenta questões relacionadas à contribuição da instrução sobre a metáfora conceptual para o ensino do vocabulário, de modo a propiciar o aprimoramento da compreensão do aluno de línguas não maternas, adicionais, estrangeiras,
no seu processo de aprendizagem. Para a primeira comunicação, eu convido e apresento a vocês a professora Eulália Leurcan, da Federal do Ceará. Eulália possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado em Educação pela mesma universidade. É professora associado 3 da Universidade Federal do Ceará. Coordenou o programa de pós-graduação em Linguística, o MINTER, o UFC e o FMA, e o mestrado profissional em Letras na Federal do Ceará. Foi membro do Conselho Gestor do Profletras, representando a região Nordeste. Coordenou a formação de professores de língua materna do Projovem Urbano em 2009 e deu assessoria à Secretaria de Educação do município de Fortaleza em 2011, na produção das diretrizes curriculares, e em 2018 para a construção do documento curricular de referência do Ceará. Atuou na Université de Bordeaux-Montaigne como professora convidada. Então, eu chamo a essa mesa a minha querida parceira, companheira aí de trabalhos, professora Eulália, e passo imediatamente a palavra. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero primeiro agradecer a todos a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre os trabalhos que desenvolvo no Departamento de Letras Vernáculas da UFC, no programa de pós-graduação em Linguística e no Profiletras, né? Então, eu vou tentar aqui socializar os meus slides. Se caso eu não consiga, eu vou falando aqui, porque também o tempo de 20 minutos é tão curto, né? Vamos tentar aqui para ver o que vai dar. Então, por favor, aguarde um pouquinho. Queria saber se todos estão vendo, se já está aparecendo para todos, né? Ok. Então, a fala que eu vou fazer aqui é ensino e aprendizagem na visão do estagiário de letras no contexto da aula remota. Porque, inicialmente, a gente pensou em fazer o projeto para aulas presenciais, quando o projeto foi, inclusive, quando passou pelo colegiado, só que a realidade da vida mudou e nós precisamos adaptar, né, a esta realidade. A minha fala, ela vai ter 3 pontos, agora, 16 horas e 32 minutos, eu espero dar conta dele durante esses 20 minutos, né, que eu vou falar um pouco sobre o nosso programa de pós-graduação em Linguística, depois vou falar sobre o grupo de estudos e pesquisas em Linguística Aplicada, e, por fim, um pouco sobre a pesquisa que está em desenvolvimento, né, esta que eu estou agora, que agora eu vou falar sobre ela. Então, o nosso programa, ele começou em 1993, é um programa, como a gente sabe, em linguística, né? Mas nós temos uma linha de pesquisa que é linguística aplicada. Então, nós somos 30 professores, né? E nós trabalhamos em 4 linhas, particularmente eu trabalho na linha de linguística aplicada. Dentro da linguística aplicada, nós temos esses grupos de pesquisa, né? O GEALA, que é o grupo de estudos e pesquisas em ensino e aprendizagem de línguas adicionais, o GEPLA, no qual eu estou situada e do qual eu sou líder, né? Grupo de estudos e pesquisas em linguística aplicada. O GTEMA, que é o Grupo de Estudos Gêneros Textuais, Perspectivas Teóricas e Metodológicas, IPERGED, PLIP, Políticas Linguísticas para a Internacionalização da Língua Portuguesa,
e o TRADIS, que é Tradições Discursivas do Ceará. Então, a estratégia e os critérios que eu utilizei para fazer esse apanhado foi a partir da seguinte questão: o líder do grupo e as pesquisas deste grupo está situada em qual área, né, ou em qual linha, na verdade. Então, foi esta a estratégia. Então, particularmente, falando sobre o GEPLA, eu quero dizer que ele teve início quando eu cheguei ao UFC, né? Eu sou a líder dele desde 2005, e nós trabalhamos numa perspectiva de união entre ensino, extensão e pesquisa. Da seguinte maneira: nós temos projetos de pesquisas. No projeto de pesquisa, a gente está situado dentro do contexto de ensino e aprendizagem. Os dados que a gente coleta e também gera nesse contexto, todos estão disponíveis para os membros do GEPLA, e eles fazem pesquisas desde a iniciação científica até o doutorado, né? Quando a gente tem pessoas que começam na iniciação científica e terminam no doutorado. Mas nesse grupo de pesquisa, o GEPLA, nós temos um curso de português para estrangeiro, nós temos um projeto que é de tradução de textos teóricos. Agora mesmo, cada ano a gente traduz um texto. Nesse texto foi um livro da professora Francine Sicurel, da Universidade Sorbonne 3, né, em Paris. Nós temos uma oficina de produção de material didático que dá suporte ao curso de português língua estrangeira. Nós temos um projeto de formação de professor que é contínuo e continuado, tanto formação de professor, formação inicial, quanto formação continuada. Para servir como exemplo, nós, como já foi dito, nós fizemos a formação dos professores do ProJovem em 2009, durante 9 meses. Fizemos a formação de professores na Alemanha, fizemos de professores que atuam com português língua de herança, a formação de professores em 2 países na África, né? Foi São Tomé e Príncipe, ainda estamos em fase de desenvolvimento, mas nós fizemos também em Cabo Verde. Nós fizemos formação de professor na Argentina, no Rosário, na Universidade de Rosário, em parceria com a Universidade do Rosário. Enfim, nós trabalhamos formação de professores, tudo situado. E nesta formação de professores, no grupo, nós temos um modelo que nós utilizamos e adaptamos a depender dos objetivos, né? Precisamos sempre de uma adaptação, porque não dá para sair com a formação feita e implementar. Não, a gente pensa a realidade, revê a origem da proposta e faz a adaptação. Nós temos o Fórum de Linguística Aplicada, o FLAEL, né, que hoje ele é internacional, porque o último aconteceu em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, e o do próximo ano estamos negociando, né, e provavelmente ele vai acontecer na Argentina. Quer dizer, é quase que certeza, mas nessa pandemia a gente tem medo de dar certeza até de estar viva, mas enfim. Também nós temos a jornada do GEPLA, que este ano, já estamos na 3ª, este ano começou no dia 10 de outubro, com a participação do professor Jean-Paul Broncard e Ekaterine Bouliat-Broncard, e vai terminar numa conferência no dia 18 com a mesma professora, né? Ekaterine Bouliat-Broncard. Então, estas são as ações do grupo de pesquisa. Agora, dentro dessas ações, a gente sinaliza a pesquisa em si. E ela tem 4 vertentes: a formação do professor, a produção do material didático, o letramento do professor e ensino e aprendizagem, que é hoje o foco da nossa apresentação. Então, pensando na pesquisa, a gente situa para esta apresentação um projeto que é interinstitucional, intitulado Saberes Mobilizados em Situação de Formação do Professor para o Ensino da Análise Linguística / Semiótica.
Então, este projeto, ele nasce na UFC, dentro do GEPLA, mas ele tem desdobramento e desenvolvimento em outras instituições, porque outros doutores do GEPLA estão também participando desse projeto, né? Por exemplo, nós temos a UFC, né, na minha pessoa, nós temos a UESP, a Estadual do Piauí, através da professora doutora Angélica Gondim, na Universidade Federal do Piauí, através da professora doutora Larissa Ferreira, na Unilab da Bahia, com o professor Eric, e na Unilab Ceará, com a professora Camila Peixoto. Finalmente, na Unifacex, que é uma universidade privada do Rio Grande do Norte, com a professora Ana Aquino. Então, esses pesquisadores, eles estão estudando o mesmo fenômeno em sua realidade, e cada um em sua realidade. Isso envolve o estado do Ceará, o Piauí, a Bahia e o Rio Grande do Norte. Onde é que está localizada essa pesquisa, na verdade? Qual é o contexto dela? Essa pesquisa envolve professores que estão ministrando disciplinas do estágio, tanto o estágio de observação, quanto o estágio de regência, né? O nosso foco, neste momento, é a formação inicial. São professores de português língua materna, professores de português língua estrangeira e professores de português, de francês língua estrangeira. Nós observamos, primeiro, a sala de aula, né? A interação didática, né? Dentro dessa interação didática, a gente vai fazer o quê? Analisar o discurso do professor e do aluno. Na análise desse discurso, a gente vai observar as situações que a gente acha que devem mudar, melhorar, né? Um ponto muito importante nessa pesquisa é refletir sobre o repertório didático. O professor, quando vai para a sala de aula, ele tem saberes diversos, né? Ele tem o saber, ele mobiliza o saber a ensinar, que é o conteúdo da disciplina, mas ele também mobiliza o saber para ensinar, que é o saber necessário para dar aula. E o terceiro saber, né, de acordo com a Rita Hofstede e o Bernard de Violi, é o saber, esses dois saberes, eles são muito importantes, mas Sabine Van Nuyle, ela vai falar de um terceiro saber, que é um saber transversal. É um saber que não é científico, não está na sala de aula, mas que ele também é necessário. Então, ela reconhece esses dois tipos de saberes e vai para um terceiro. Então, quando nós fizemos o estudo desses saberes, localizando-os dentro deste repertório didático, nós observamos nos nossos dados que há outras coisas que acontecem, como, por exemplo, as condições de trabalho do professor. Então, como você vai observar? Nós fomos para as vozes, para os posicionamentos deles, quando eles vão falar sobre determinadas situações. E nós vimos que existem, por exemplo, duas forças, uma força das intenções, que o professor quer fazer o trabalho daquela maneira, que ele acha que é melhor, mas existe uma outra voz, existe uma outra força, existem os impedimentos. E neste conflito entre intenções e impedimentos, em 2013, eu descobri isso no meu pós-doutorado, juntamente com a professora Catherine Bouleard, né? A gente procurava algo e encontrou algo melhor, talvez. Né? Então, foi o que Lurkheim, em 2017, já escreve, falando sobre esses modalizadores do agir do professor, porque ele diz, eu queria fazer, eu podia fazer, eu devia fazer, né? São as intenções, mas aí vem os impedimentos quando ele vai listar os problemas que ele enfrenta no dia a dia, né? Então, nesta pesquisa, a gente
tanto, vai pensar no estágio de observação, quando o estagiário vai só observar a aula do professor da educação básica, como a gente também vai focalizar o estagiário que vai para a sala de aula, que vai ministrar a aula dele de estágio, né? Então, a primeira ressalta a aula da educação básica, do estágio de regência, quando os estagiários relatam a sua ação. E na segunda, é quando os estagiários vão relatar as observações, o que ele percebe a partir das observações. E é interessante porque esse estágio, sobretudo, de observação, no momento de pandemia, e para isso eu tenho um capítulo de um livro que está saindo pela UFAL, fala sobre essa questão, é muito interessante porque entra em jogo o fazer o material didático, se posicionar no material didático, o postar o material didático, né? E também as relações que o professor mantém com os alunos nessas aulas assíncronas e síncronas. Então, as aulas aconteceram no contexto da pandemia, como eu estou falando, né? Em ambas as situações, a gente observa esses dois tipos de aula, né? Os dados são provenientes do relatório dos estagiários e de questionários aplicados, também de instrução ao sósia, né? Quando a gente pergunta, olha, amanhã não posso dar minha aula, você vai me substituir. Ou você não pode dar aula, eu vou te substituir. Como é que eu devo fazer? De maneira que ninguém perceba a mudança, né? Então, autoconfrontações que a gente faz, né? Já tem os primeiros dados da pesquisa, mesmo que iniciantes, né? Mas nós já temos. A interação didática, como eu já falei, é a partir, as análises da interação didática, a partir dos estudos da Francine Sicurella. A gente localiza a aula de análise linguística / semiótica ou gramática, porque tem a realidade da língua francesa. A gente sabe que a terminologia análise linguística / semiótica é bem utilizada na língua materna. Como a gente trabalha também o FLE, o francês língua estrangeira, a gente utiliza essa terminologia com os dados do FLE. Então, nós trabalhamos o conceito de repertório, dos saberes, como eu já falei, dessas vozes, desses posicionamentos que dizem muito, e a gente vai identificar os conflitos, impedimentos, as intenções, que vão gerar essas modalizações e muito mais vão dar pistas para que a gente compreenda a realidade da sala de aula de uma maneira muito mais próxima, talvez mais profunda, não sei. No final da pesquisa, a gente vai certamente ter uma resposta melhor para essa questão. Então, eu trago aqui os primeiros dados e as primeiras apreciações, né? Como eu falei, 20 minutos é pouco tempo para a gente falar de muita coisa, mas tem as perguntas. Então, veja bem, a rosa vermelha, já contextualizando para vocês, né? Aula remota, os professores observadores vão descrever para a gente algumas situações. Ele diz assim: difícil interagir quando não vemos os gestos que acompanham a compreensão dos alunos. Quando não podemos buscar nos reflexos desses alunos a interação necessária para ajustar nossos discursos. Difícil também desenvolver a afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Particularmente, acredito que sem ela, a interação, pouca coisa é possível. Então, veja bem, se a gente focaliza o conceito de interação didática que é feito ou apresentado pela professora Francine Sicurella, a gente vai observar que aquele conceito, ele não funciona para este modelo de interação
no contexto da aula remota. Ele não funciona por muitas questões, né? E é interessante porque algumas das questões são colocadas pelo professor aqui, que a gente dá o nome de rosa vermelha, porque a gente não queria colocar, obviamente, o nome da professora, né? Então, primeiro ela vai questionar que interação é essa. A gente entra, vai falar com os alunos, aí a gente tem, eu até brincando, digo o jogo da velha, só aparecem as fotografias, né? A gente tem fotografias de alunos. A gente pergunta, porque na interação didática, que é diferente de qualquer interação, né? Na interação didática, o professor fala, o aluno responde, não entende, pergunta novamente, porque é um processo de ensino-aprendizagem. É diferente de você chegar e dizer, eu quero comprar 10 pães. Está aqui o dinheiro, eu pago, levo os pães. Na interação didática, a coisa não acontece assim. É preciso ter aquele feedback. Quando o aluno não entende, a gente repete de maneira diferente, às vezes que for necessário, né? Então, é uma interação diferente, porque o propósito comunicacional é diferente. Então, com relação à interação, a primeira observação que a gente vai fazer é essa. A questão dos turnos de fala. A gente pergunta, o aluno não responde, e termina que um diálogo se transforma quase que em um monólogo, né? Interação didática que eu levo até agora para esta situação que eu estou vivenciando, né? Me lembra agora da minha colega Dora Riestra. Falar sobre interação numa situação dessa é bem interessante. Porque eu estou agora interagindo com vocês e eu só estou vendo meus slides, né? Eu não vejo os colegas que fazem parte da mesa, muito menos os colegas que estão me ouvindo ou alunos, os interessados. Então, esta interação didática, ela precisa ser revista, porque o conceito que a gente tinha antes, ele dificilmente vai estar bem confortável, vamos dizer assim, na situação que a gente vivencia hoje. A segunda situação é da Ana. Na aula remota, até agora não há prazos limitados para a entrega das atividades. Aqui ela vai falar sobre a aula remota na modalidade assíncrona, que é diferente da outra que era síncrona, né? Era síncrona, né? Neste caso, o professor faz o material didático e aí tem toda a questão como ele faz o material didático. E qual é o resultado desse material didático feito, né? Aí depois vem um segundo encaminhamento. Como é que acontece esse ensino e aprendizagem? O professor posta o material, ele fica ali, como os alunos veem. Que conceito de ensino? Que conceito de aprendizagem? O que está envolvido nisso? A Raquel, ela fala assim, a aula remota pede uma devolutiva síncrona e assíncrona, com mais intensidade. A professora colocou, né? O EAD tem uma plataforma e organização diferente. Então, veja que agora eu faço uma outra observação. Porque nós entramos numa pandemia, imediatamente, nós que não fomos formados para trabalhar nesta perspectiva, tivemos que aprender, trabalhar, dar conta do horário da gente, né? Que, inclusive, eu não gosto quando dizem, agora os professores vão voltar os trabalhos. Nós nunca paramos de trabalhar. Pelo contrário, estamos trabalhando muito mais. Com relação a esse exemplo da Raquel, eu quero chamar atenção ao fato de que ela, aqui, ela vai colocar a aula remota e a aula a partir da EAD, né? Que é uma outra reflexão que a gente deve fazer. Porque, às vezes, o professor fica confuso. O que é aula remota? O que é AD? Como é que eu trabalho de um lado? Como é que eu trabalho do outro lado? Então, realmente, é uma situação que é nova e que cada ponto desse deve ser revisto. Na fala da Lúcia, a gente já vai o quê? Ver o quê? Ela diz, aula remota, dependendo da plataforma, pode ser mais interativa.
Aí chama a atenção o quê? Ela vai chamar a atenção a estratégia da aula. E nesse momento, eu quero acrescentar uma outra coisa. A aula remota, quando ela chegou, e com ela as novas plataformas de trabalho, né? A gente viu uma cultura de aula sendo modificada. O aluno que ia para a escola, ele deixou de ir e a escola veio para a casa dele. Isso envolve conceito de ensino, de aprendizagem, de aula, de sala de aula, de tudo. E quando essa aula, a escola, a aula, o professor chegou à casa do aluno, entre aspas, ele invadiu a casa do aluno, mas o aluno também, entre aspas, invadiu a casa dele. Então, essas situações, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser trabalhadas. Eu fico pensando e me preocupo hoje com o ensino-aprendizagem, e me preocupo muito mais quando eu vou pensar o futuro. Daqui a alguns anos que a gente for olhar, qual foi essa geração? Como é que está essa geração de ensino-aprendizagem que aconteceu durante essa pandemia? Né? E vamos para o próximo. Então, quais considerações eu poderia fazer desses 20 minutos, né? Para não roubar, entre aspas, não entrar no horário dos colegas. A interação didática em situação de aula remota rompe com o modelo já conhecido de interação didática das aulas presenciais. Se as condições de ensino e de aprendizagem de língua mudam, deveríamos pensar tudo o que dele faz parte, pois os rituais sociais já adotados não poderão dar conta de uma realidade que não é a mesma. Concepções precisam ser revistas, o material didático, os turnos de fala, os papéis sociais assumidos, o quadro espaço-temporal da interação e seus objetivos. Isso envolve também o tipo de aula, remota ou presencial. A aula remota envolve muito mais do que a tríade da didática. E os estudos da interação didática nos apresentados até hoje, até aqui, as metodologias, estratégias discursivas, tudo isso, eu creio que a gente precisa refletir sobre cada ponto destes que eu falei agora. Eu apresento aqui algumas referências e eu estou à disposição de todos na hora de algum questionamento a fazer. Muito obrigada. Eulália, nosso muito obrigada. Apesar de você ter comentado que não nos via, que não havia interação, eu estava aqui anotando 1000 perguntas e você nos traz questões que, de fato, né, revelam um novo campo do saber. E eu quero estimular as pessoas no chat a formularem perguntas. Eu já escrevi algumas aqui, mas vou priorizar a voz de vocês. Então, fiquem à vontade para registrar as perguntas, porque eu também, ao final da mesa, posso retomá-las aqui ao vivo. Obrigada, Eulália. Nem sei se pensei da hora. Estava preocupada com a hora. Estamos bem, estamos bem. Agora eu passo a apresentação do professor Edmilson Luiz Rafael. Ele tem graduação e licenciatura plena em Letras pela Federal da Paraíba, mestrado em Letras pela mesma universidade, e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor titular de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Federal de Campina Grande e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino na Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de Linguística e de Linguística Aplicada, com ênfase em ensino-aprendizagem de língua materna, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua portuguesa, práticas escolares de ensino de português e formação de professores.
Seja bem-vindo, professor Edmilson, e eu lhe passo imediatamente a palavra. O senhor tem 20 minutos. Muito obrigado, Simone. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação que eu estou aqui. Aceitei o convite de participar dessa mesa redonda, nesse evento histórico para a região Nordeste e para a linguística aplicada brasileira. Bem, então eu vou tentar também, assim como fez a professora Eulália, compartilhar minha apresentação, mas caso não consiga, infelizmente terei que ler, né? Bom, vou tentar. Espero que esteja compartilhado. Como lembrou a professora Eulália, fica muito esquisito, porque a gente não sabe, não vê, né, quem está na interação, né? Mas eu espero que esteja compartilhado e que as pessoas estejam podendo acompanhar o slide. Bem, eu sou, como a professora Simone já falou, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e tenho, né, investido nos estudos sobre pesquisa de ensino de língua. E então é dessa experiência que parte a fala que eu vou apresentar hoje aqui. E a provocação que eu apresento a partir da pergunta, ou sugerida pela pergunta que eu trouxe para a palestra, né, que é por que pesquisar sobre ensino de língua é fazer ciência básica. Primeiro, por que fazer pesquisa sobre ensino de língua é fazer ciência, né? Primeiro, isso aí já seria uma provocação, na minha opinião. E mais ainda é porque fazer ciência básica, né? Bem, então, seguindo aqui na minha apresentação, com isso, eu estou propondo uma reflexão para pensar sobre o ensino de língua do ponto de vista da sua constituição como objeto científico de estudo. E pretendo trazer à tona o ensino, por isso que é provocador, né? Eu acho, ou pelo menos pretensamente, estou achando que seja, pode não ser, né? Trazer à tona o ensino e não a língua ou a linguagem em primeiro plano. Então, ensino de língua com caracteres específicos de pesquisa, ou seja, pensar sobre quais são os caracteres específicos da pesquisa em ensino de língua. Como é que eu estou entendendo cientificidade? Então, para a gente poder avançar nessa questão. Tá? Então, uma pergunta que é muito mais de natureza política mesmo, né? Então, é como distinto do senso comum, diferente do senso comum. Ciência básica é diferente, sim, de pesquisa aplicada. E é como diferente, sim, de aplicação de um conhecimento produzido por outro lugar, por outra ciência, ou ou conhecimento de outra ordem. Né? E ciência tomada aqui como a ação humana em busca de explicações, respostas e resoluções para problemas da vida. Então, a discussão que eu apresento aqui está centrada, sim, nos interesses da linguística aplicada, né? Embora eu afirme que, de forma provocativa, né, que não que eu estou entendendo ciência básica como diferente de aplicada, né? Porque essa aplicada, na verdade, essa tecnologia é muito mais institucional, como todos nós sabemos.
porque tem em vista compreender práticas de linguagem socialmente relevantes para o desenvolvimento humano. E aí, desse ponto de vista, eu estou tomando o ensino. O ensino é uma prática de linguagem socialmente relevante para o desenvolvimento humano. Dentre essas práticas, né, dentre essas práticas, não só o ensino é uma dessas práticas, mas também a produção de conhecimento especializado sobre o ensino de língua, ou sobre o que nós produzimos a respeito do ensino de língua na educação básica. Como principal instância que gera esse conhecimento, né, no caso do sistema brasileiro, é a academia, né, que seria representada pelas universidades ou por meio das pesquisas que são desenvolvidas em grupos de professores, pesquisadores, né, e na sua maioria vinculados aos programas, aos conhecidos programas de pós-graduação estricto sensu, dos quais nós fazemos parte. Nesse espaço social, determinados agentes, que somos nós mesmos, né, fazem funcionar um sistema de produção guiada por princípios tacitamente aceitos, entre os quais de que os resultados das pesquisas são legitimamente verdadeiros por pertencerem a uma comunidade científica. E a formação dessa comunidade ocorre em torno da ideia de que a resolução dos problemas, tomada como convergência a sugestão de que todos estão interessados em produzir benefícios à educação. Quer dizer, nós produzimos conhecimento, né, sempre tendo em vista esse ponto de convergência, né, de que estamos interessados em produzir benefícios à educação. Nessa condição, nós podemos dizer que a produção é de uma natureza, assim como afirma Libânio e outros especialistas da área da educação, né, é de uma natureza ético-normativa, né, por ser uma característica, inclusive, das ciências humanas, de modo geral, e, em particular, da educação. Então, as pesquisas também sobre ensino têm esse caráter, né? Como formadores, nós somos chamados, né, sempre a conviver com muitas e diversas situações de acompanhamento, de orientação, de propostas de pesquisa sobre ensino nessa perspectiva ético-normativa. No entanto, o ponto de partida pode ser o lugar comum da deficiência, né, ou o lugar também hoje comum da crença na eficiência dos modelos gerados pela linguística teórica. E uma vez postas essas ideias em execução, né, nós teríamos, então, um ensino de língua que se acredita ser aquele que atenderia, né, ao que, do ponto de vista externo, se espera serem os benefícios da educação. Tá? Seguramente, para a linguística aplicada, um dos grandes desafios da linguística aplicada é o comprometimento político com a situação, com a solução dos problemas da vida cotidiana. Né? Entre esses problemas, os relativos à educação, e em especial ao ensino de língua, são de ordem fundamental para a base social de nosso país. E aqui eu já chamo a atenção para o sentido de básico, né? Ou seja, o sentido de fundamental, de basilar, né? Então, o sentido de básica em ciência, aquela ciência que se volta para questões de natureza, para observação, para estudo de fenômenos que são fundamentais, para conhecimentos que são
fundamentais para a vida social. Para isso, como alerta Rajagopalan, entre outros, né, a linguística tradicional e institucionalmente constituída como a ciência do objeto língua é apenas uma das fontes, né? No caso de língua, esse objeto, esse problema continua sendo do maior impacto na condução dos estudos sobre esse objeto, apesar da mudança sinalizada por ele quanto ao modus operandi dos pesquisadores que se dizem pesquisadores do campo da LA. Conforme o autor, a mudança ocorreu no sentido de se passar de uma perspectiva aplicacionista para uma de um aplicacionista para um intervencionista, tendo em vista empreender alterações na vida e sociedade para o bem-estar de todos. Nesse processo, a presença da educação e da pedagogia como áreas de conhecimento especializados exerceu forte influência, além de disciplinas específicas da linguística, como linguística textual, análise do discurso e sociolinguística, apenas para lembrar as de maior divulgação no país, no nosso país, né? Então, sim, é verdade que há no país, né, no nosso país, um lugar institucional para os estudos de ensino de língua, né? No entanto, apesar de haver um lugar institucional para a investigação dos problemas relativos ao ensino de língua, representado principalmente pelos programas de pós-graduação, esse objeto ainda é considerado de pouco prestígio científico, ou nenhum valor, quando comparado, por exemplo, aos estudos sobre a forma linguística ou sobre a descrição dos usos linguísticos. A meu ver, a situação de desprestígio ou de descaso em relação ao ensino de língua como objeto de investigação científica precisa ser examinada com mais cuidado e de forma ampla. Tomemos um fato recente na história da regulamentação governamental para a utilização de recursos públicos na pesquisa e na iniciação científica. Embora possa ser tomado como um fato recente ou um fato isolado, né, mas ele é muito significativo. Como é de conhecimento geral, por meio de portaria, no mês de março do corrente ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações excluiu as ciências humanas ao definir as prioridades e as áreas prioritárias para a recepção de projetos de pesquisa no período de 2020 a 2023. Ensino de língua como objeto de investigação estaria, desse modo, caso, né, essa restrição se mantivesse, ou essa ideia de ciências assim se mantivesse, né, excluído das possibilidades de pesquisa oficialmente reconhecida pela instância oficial e governamental, uma vez que, por tradição acadêmica e por força ideológica da organização institucional de áreas e linhas de pesquisa, ensino de língua, ora se apresenta na área de letras, ora na área de linguística, a depender do tipo de classificação do sistema de avaliação. Ou seja, há também no sistema de avaliação uma concepção de ciência onde ensino de língua não é contemplado. Parece-me que ensino de língua, mais do que os estudos descritivos sobre língua e linguagem, está muito longe de ser considerado como uma prioridade para a realidade social do nosso país, como objeto de investigação. Acho também que, internamente na academia, a despeito de toda a pródiga produção da LA, o caráter de cientificidade é de pouca visibilidade. O que acredito ser mais urgente discutir, aí a minha provocação, né, é a cientificidade do objeto,
E por isso que me proponho a pensar sobre a seguinte questão, a partir, claro, do que eu venho experimentando ao longo dos projetos sobre as questões relativas ao ensino. Por que estudar língua, ensino de língua, é fazer ciência básica, ou, já repensando a minha pergunta mesmo, né, ou a gente poderia fazer de outras maneiras, né? Por que estudar ensino de língua não é fazer ciência básica, ou é fazer ciência básica, né? Eu prefiro, nesse momento, fazer a pergunta para tentar chegar a um caminho não de resposta, mas de provocação mesmo, de tentar mostrar aqui alguns caracteres que me levam a responder que é fazer ciência básica, sim. Bom, a construção teórica, né, do objeto, que sai da aplicação de teorias linguísticas, né, historicamente, para a definição do objeto, pela ampliação do escopo ou do campo das investigações. Então, o que nós temos hoje na LA, né, nós temos, olhando esse percurso da construção teórica do objeto, ensino de língua na LA, e aí isso é uma rápida revisão, né, dessa história pode nos comprovar, né? Nós temos um movimento que sai da aplicação das teorias linguísticas, né, para definição de um objeto, lá pelos anos 80, né, ampliação do escopo, saindo do espaço lá das línguas estrangeiras, para se ampliar para outros objetos, tradução, estudo de identidade, enfim. E inserção também do ensino de língua portuguesa, né, para o campo das investigações, que vai chegar nos conceitos de transdisciplinaridade e, mais recentemente, no de indisciplinaridade, né? Bom, isso de modo geral, como o objeto ensino de língua vai aparecer na linguística aplicada, né? Bem, mas para chegar aos caracteres que eu acredito que serem, né, aqueles necessários para pensar na cientificidade do objeto língua, ou ensino de língua, e a sua caracterização como aqueles que nos garantiriam dizer que é uma ciência, que seria uma ciência básica, né? Nós temos que seguir a ideia das concepções de ensino, pensando ensino do ponto de vista da sua natureza, da natureza da sua ação, né, pedagógica e didática, né? E aí, independente de ser na sua realização, né, presencial ou virtual. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é para a natureza da ação que se realiza, né? E essa ação que se realiza, ela é pedagógica e didática, né? Essas ações, elas são de natureza externa, ou remete a instâncias que são externa e interna, quando eu penso nas categorias de espaço e tempo da ação de ensinar. E aqui estou tomando, claro, né, o que é de conhecimento geral, né, das teorias da educação, tomando o espaço da aula, né, o espaço e o tempo da aula como o lugar, o espaço e o tempo de onde o ensino acontece, onde ele acontece, ou de onde partiriam, né, o movimento do ensino e da aprendizagem, tá? E as ações, o que é de natureza externa e o que é de natureza interna, ou seja, quais são os fatores que são de natureza externa e aqueles que são de natureza interna.
Aí, daí eu vou distinguir ou separar o didático como sendo o de natureza interna, né? Quer dizer, eu não, estou tomando das teorias da área da educação, né? Então, o interno como sendo um conjunto de fatores específicos de ações de ensinar e de aprender, como não separados, aqui, claro, né? Ensino, aprendizagem, mas há ações que são vamos dizer assim, da especificidade do professor, né? Como um processo que põe em movimento os elementos constitutivos e prototípicos da ação de ensinar. Então, os objetivos, conteúdos, os quais serão materializados por meio de atividades com materiais. O objeto, acho que o tempo está acabando, o objeto da especificidade didática, né, seria, então, língua, linguagem, que gerariam os componentes do ensino, que seria compreensão e produção. Ou seja, o que é que eu preciso aprender? O que é que se acredita que se precisa aprender? Né? Ou melhorar na escola, do ponto de vista da aprendizagem. Compreender o mundo pela língua, pela linguagem, e a produzir uma compreensão desse mundo. Né? Para isso, nós teríamos leitura e produção linguística ou produção de linguagem. E aí, como dados, eu trago aqui os dados que são dissertações, a partir de 44 dissertações do programa de pós-graduação, de um programa de pós-graduação da área de letras e linguística do Estado da Paraíba, que focaram, né, as pesquisas focaram estritamente em ensino de língua nesse aspecto didático, ou seja, objetos que são questões, problemas relativos ao ensino de língua do ponto de vista de sua natureza didática, né, de ordem interna. O que seria isso? Tomando esses 3 exemplos aqui, nós teríamos título 1, Manual do Professor de Língua Portuguesa, da caracterização do gênero, a leitura dos professores. Então, nós diríamos, né? É um trabalho, uma pesquisa sobre ensino. Sim. Por quê? Porque eu tenho uma pesquisa sobre o Manual do Professor de Língua Portuguesa, tem a leitura dos professores, sim, também, né? Mas a questão, o problema ou o fenômeno em análise e estudo não é um fenômeno de ensino no sentido da construção de um movimento de construção em aula, né? Diferente do título 2 e título 3, que eu tenho a leitura em sala de aula, uma abordagem multimodal de textos publicitários que me remete, me aponta para algo que aconteceu, né? Para algo que teve uma vida, um movimento de produção numa situação de aula, e o 3, que é o debate no ensino de português do livro didático à sala de aula. Então, esses 2 e 3 são tipicamente situações de pesquisa com ensino de língua, né, as quais podem se caracterizar como ensino de língua, pesquisa sobre ensino de língua, cujo objeto são, de fato, ensino. Né? E aí eu trago para terminar, eu trago 2 exemplos que eu acho que eu já estou com o tempo. Bom, então, eu trago 2 exemplos, não há mais tempo para mais do que isso, para a gente terminar a conversa, né? Nessa primeira pesquisa, eu tenho o seguinte: a presente pesquisa teve como objetivo investigar a transposição didática do gênero debate em um livro didático e em aulas de português. De modo a nortear a investigação, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: descrever as estratégias didático-discursivas para a abordagem do gênero debate no livro didático, projeto Araribá, português, 9º ano do ensino fundamental.
B. Comparar as estratégias sugeridas pelo livro às mobilizadas por professores de português em aulas de abordagem do gênero. C. Identificar as características focalizadas pelo LDPA e pelos docentes. E D. Refletir sobre as influências que os saberes disciplinares e experienciais dos professores exercem nas aulas observadas. Os grifos são meus. Bom, então, eu grifei para ajudar a nossa leitura. Então, investigar, comparar, identificar e refletir sobre as influências. Então, nós temos verbos, né, que indicam ações de pesquisas que vão me apontar para um movimento de pesquisa que indica que a pesquisa foi em busca de fatos, né? Foi em busca de trazer de uma determinada realidade componentes dessa realidade, né? Buscar dessa realidade como é que ela se constrói, né? E o outro aspecto o que é dessa realidade, que objetos dessa realidade. Então, são aulas de português, os professores nas aulas, né? Os professores nas aulas, os professores e nas aulas. Então, veja a reiteração, a repetição desses objetos, né? Nos exemplos seguintes, nós temos o mesmo movimento, né? Responder, relação que se estabelece, né? Qual a relação? Então, há uma questão, qual o impacto? Reflete sobre as influências, Então, também tem esse movimento em vista de descobrir fatos que vão me dizer, ao final, qual é a realidade que se apresenta. Que realidade é essa? E que resultado se espera chegar? Né? Além disso, no caso do segundo exemplo, que também é recorrente nos dados, nós vamos ter: esta pesquisa reflete a influência das escolhas da docente, o resultado de uma prática. Percebe-se que, na sequência de atividades, a docente priorizou a leitura em detrimento da escrita. O resultado da pesquisa aponta que os aprendizes participaram de forma efetiva do ambiente digital. Ou seja, além desse caráter de busca pela descrição de fatos da própria situação de ensino, né, para dizer como é essa situação, que situação é essa, como ela se caracteriza, como é que ela ocorre, como é que ela existe, né? Também tem o outro aspecto importante, que é como é que essas ações, que resultados acontecem, quais são os efeitos. Portanto, o que é específico dessas ações que estão acontecendo, a ponto de sinalizar, como no caso desse segundo exemplo, para aquilo que pode não ter dado certo. Veja o que ela diz: no entanto, percebe-se que na sequência de atividades a docente priorizou a leitura, ou seja, ela tinha em vista uma determinada realidade que a pesquisa mostrou outra. Só uma pesquisa, só um movimento de natureza científica, com observação de fatos, descrição, né, nos permite chegar a esse movimento. Né? Bom, finalizando, meu tempo e a minha
proposta de reflexão. Então, por que a pesquisa sobre ensino de língua é pesquisa básica? O que é que garante essa cientificidade? É a factualidade em lugar de crenças. Não é porque eu acredite que o ensino deva ser de um jeito ou de outro. A pesquisa pode até investigar crenças, mas o próprio fenômeno da crença precisa ser visto do ponto de vista da sua factualidade. A experiência versus a condição ética, psicológica ou política. Ou seja, o que está em evidência não é se as condições éticas, psicológicas ou políticas, se essas condições são apropriadas ou não. Mas o que está em descrição, em observação, é a experiência. Agora, essa experiência vai fazer sentido quando elas são olhadas do ponto de vista ético, psicológico ou político, ou outras, ideológico, etc, etc. Né? Mas o fenômeno é o fenômeno de uma experiência humana, que é descrita, que é estudada, né? que é objeto de estudo. E a outra, talvez a mais difícil, na minha opinião, de ser aceita, é a questão da artificialidade. Por quê? Porque nós estamos talvez seja uma impressão minha, né, errada, né, mas vou falar mesmo assim, né, nós estamos muito acostumados, de modo geral, né, com a ideia de ensino como ensino, e aí eu estou me baseando nesses autores que estão citados aqui, quer dizer, eu estou me guiando por leituras nesse caminho, né, como essa dos Simon e Masline, a partir dessa leitura do livro do Da Roça, que vai nesse caminho aqui, de tentar fazer com que a gente pensar ensino ou escola para mais, não como domesticação, né? Então, e para isso é preciso que a gente aceite a ideia de que, de fato, quando eu olho para o ensino, eu tenho que olhar que aquela situação é artificial. E que, portanto, quando eu olho se dá certo, se não dá, o que é que eu estou fazendo ali, o que eu estou apresentando para o aluno e o que eu estou fazendo como professor é algo da artificialidade, né? É algo da artificialidade. Porque, senão, o que vai ter no lugar disso é essa ideia de subjetivação como sendo a educação do ponto de vista externo e a escola como um lugar para qualificar as pessoas, socializar, qualificar para o mercado de trabalho, para aprender normas e valores, ou seja, um processo de domesticação. Né? Então, quando vejo que nesses dois exemplos que eu trago para cá, né, quando a gente olha o ensino, eu estou olhando assim, olha, eu estou olhando para a artificialidade em relação ao objeto de ensino, né? E não para essa questão da subjetivação quanto à qualificação, socialização e domesticação. Então, fechando aqui, que eu acredito que eu já extrapolei meu tempo, fechando aqui em relação ao meu tempo, é isso. Pelo menos para o momento. Como é que eu responderia, então, a essa questão? É que a cientificidade do ensino de língua precisa levar em conta esses três critérios que fazem se revelar na própria especificidade
do objeto língua-linguagem. Muito obrigado. Professor Edmilson, nós é que agradecemos a sua participação. De fato, é um evento histórico, né? Porque nos faz refletir sobre a produção acadêmica na área e também sobre a produção acadêmica nessa região do país. Então, estamos realmente muito agradecidos. E agora eu passo a apresentação da nossa terceira participante dessa mesa, que é a professora Mônica Fontinelli Carneiro. Ela é graduada em Letras pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em língua inglesa e em linguística aplicada ao ensino da língua materna e estrangeira, também pela mesma universidade. Mestre em Linguística pela Federal do Ceará, doutor em Linguística e pós-doutor em Linguística também pela Federal do Ceará, professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPG Letras, mestrado acadêmico em Letras do campus de São Luís e do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPG Letras, mestrado acadêmico em Letras do campus de Bacabal, assim como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Direito, todos da Universidade Federal do Maranhão. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Simone. Eu espero ficar até o final, porque a internet está oscilando muito. É um prazer imenso compor essa mesa, mediada por você e com os componentes que já se apresentaram, professora Eulália Lercan e o professor Edmilson. Eu esqueci o sobrenome, mas, e além de ser um prazer, eu também dizer do prazer que é a honra que eu sinto em estar aqui. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, na pessoa do professor Marcos, pelo convite, por reiterar o convite que me foi feito inicialmente pela professora Eulália, e parabenizar pelo evento, que está sendo maravilhoso. Fica difícil até a gente falar depois de tantas pessoas, assim, de muita história na linguística aplicada, né? Mas eu tenho um pezinho bem significativo nela, uma vez que a minha tese, tanto a minha dissertação quanto a tese foram trabalhadas nessa área, né? As pesquisas foram realizadas nessa área. Então, depois dos agradecimentos à comissão, aos componentes da mesa, eu queria também agradecer aos intérpretes de Libras, que estão aí dando a sua contribuição para que todos, ou a grande maioria, possa participar desse evento histórico, com o primeiro Congresso Nordestino de Linguística Aplicada. Então, feitas os devidos agradecimentos, eu, então, vou tentar apresentar os slides. Eu estava aqui tentando ver se conseguia, e eu estou agora com eles já. Vou tentar eu acho que não está aparecendo para mim o compartilhar. Leave Studio, Stop Can Mute, Share Screen. Professora, a senhora quer ajuda? Eu tô aqui, eu acho que eu estou seguindo o passo. Screen sharing works best.
Qual é deles? É o que tem 2 telinhas ou o que tem uma? A senhora tem o arquivo salvo no seu notebook? Tem. Então, pode ser a primeira. Pode ser a primeira? Sim. Deixa eu ver se vai. Aí eu tenho que buscar o arquivo, né? Sim. Compartilhar. Ainda não apareceu para nós. Ele está aqui. Uhum. Deixa eu ver se... Não, é isso. Foi? A senhora não quer enviar por WhatsApp para Eulália? Aí ela poderia abrir aqui o arquivo. Deixa eu passar, então. Só um minutinho. Pois não. Com ela. Ele não baixa. Uhum. Eu estou com ele na tela. Nesse momento, o computador está estável. Uhum. Então, A senhora poderia apresentar sem mostrá-lo, se não for um problema. deixa eu ver aqui o ESC. Não. Apresentação de slides. É esse? Não. Eu acho que... A senhora chegou a enviá-lo por WhatsApp para a Eulália? Eu estou aqui tentando recuperar para passar para o meu WhatsApp. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver. Meu paizinho do céu. Ai, gente. Eu acho que eu vou ter que terminar. Janela inteira, janela do aplicativo. O que está faltando para mim é inserir no... Janela do aplicativo. É essa? A opção janela do aplicativo. Apareceu aí para a senhora? Apareceu, eu tenho um guia do Chrome, a tela inteira e a tela do aplicativo. Então, pode clicar nessa opção, janela do aplicativo. Alô? Carlos. Gente, eu vou voltar para o que estava e vou tentar, enquanto falo, é complicado, eu vou tentar ver se eu tenho que chegar na... Share screen. Mas não dá. Eu estou compartilhando vocês, não é? Perfeito. Então, não é o caso. Share screen. Ah, meu Deus. Eu só preciso de me dizer qual é
A janela do aplicativo não deu certo, não. Não? Compartilhar, aí aparece, só que não aparece o meu... A sua apresentação tem que estar aberta. Está aberta. Está aberta? Ela está na tela bem grande. Deixa eu ver se eu, mudando para outra, resolve. E, professora, a senhora acha que seria possível apresentar sem o slide? Eu posso, eu estou lendo, né? Só se eu ficar assim, ó, só em áudio. Porque eu estou com o slide. Gente. É que nosso tempo está passando, por isso. Eu acho que eu vou encurtar um pouquinho a minha fala para não prejudicar os outros. Está entendendo? Mas seria ótimo se pudesse, se eu conseguisse fazer a página inicial, inserir design, transição, exibir, ajuda. Professora, a organização do evento está nos pedindo aqui para a senhora apresentar sem os slides. Eu posso ficar só em áudio? Para ficar... Acredito que sim. É porque o tempo, segundo eles, aqui está... Eu vou, então, enquanto eu vou fazendo, eu vou vendo se consigo, mas, de qualquer forma, eu vou começar com a apresentação. Bom, a minha fala vai ser sobre linguagem. Eu atrasei aí uns quantos minutos que eu corto na minha? 9 minutos. 9, então eu vou ter menos. Mas a gente cumpre, porque tem a parte das perguntas, né? Então, isso. Como você já disse, o trabalho é sobre a linguagem figurada e o ensino do vocabulário de línguas não maternas, adicionais ou estrangeiras. A metáfora em foco, né? Eu vou inicialmente fazer a introdução, né, do trabalho, depois eu vou tratar de umas pesquisas que foram realizadas já no exterior há bem mais tempo do que as nossas aqui, e depois vou relatar o meu trabalho nessa área, né, metáfora e ensino. Foram 2 trabalhos. E, por fim, eu concluo a apresentação. Né? Então, o estudo da linguagem figurada, que inclui metáfora, metonímia, expressões idiomáticas, é quase sempre, quando a gente pensa em ensino de línguas não maternas, é quase sempre considerado por professores e aprendizes uma das grandes dificuldades enfrentadas, né? Porque implica em uma série de conhecimentos, às vezes culturais, às vezes que o aprendiz ainda não alcançou. Então, para o professor chegar até esse ponto em que você percebe que, no caso das expressões idiomáticas, elas não têm, normalmente, né, seria até geralmente falando, elas não têm aquela formação modular, né? Elas são, assim, compostas e usadas como um bloco. Quando você diz fulano bateu as botas, não significa que ele bateu uma bota na outra ou em algum lugar, e sim que ele morreu. Então, por conta dessas características da linguagem,
figurada, é sempre um ponto que fica ao final do material, ao final dos níveis, né? Então, diante dessa realidade, há um reconhecimento prevalente de que a metáfora não é ainda valorizada. Foi a hipótese que eu, inclusive, levantei na minha dissertação. Mesmo sabendo que pode, ou imaginando que pode haver uma contribuição nesse sentido de aprimorar a compreensão do aprendiz, ainda há muito pouco espaço para metáfora no ensino-aprendizagem de língua materna. Isso decorre de uma situação de prevalência do entendimento, da visão tradicional da metáfora, que é vista como um adorno da linguagem, como complexa, como própria da linguagem literária, da oratória. Então, isso tudo levou a metáfora a essa condição de assunto, tema, ou o que for, que só deve ser tratado com aqueles alunos que já têm o maior conhecimento. Em 80, com a virada paradigmática de Lakoff e Johnson, com a proposta da teoria da metáfora conceptual, que agora faz 40 anos, como a linguística aplicada, também a linguística cognitiva é uma ciência recente, mesmo depois desses 40 anos, ainda se pode observar que ela é praticamente ausente nos manuais didáticos, né? Você não encontra espaço nem com capítulos, nem com sessões, nem nada. Isso foi uma das coisas que eu constatei lá mais adiante, né? Eu vou explicar rapidamente quando falar dos trabalhos. Então, em decorrência desse reconhecimento, muitos pesquisadores têm buscado analisar, avaliar como esse fenômeno é tratado nos manuais didáticos de línguas não maternas. E também realizar investigações que possam avaliar como a instrução sobre a metáfora pode vir a favorecer a compreensão do aluno no seu processo de aprendizagem. Então, dentre as pesquisas, eu listei algumas. Tem a de Abrantes, sobre a relevância das metáforas conceptuais na abordagem de uma língua estrangeira. Tem Carvalho e Souza, Lima e Farias, sobre a relação existente entre a metáfora e o ensino de língua estrangeira. São 3 trabalhos excelentes. Tem Leromore, com trabalhos em 2001, 2, 3, 4. Em 2004 foram 5 trabalhos, 2018. E Leromore e Lowe também em 2006A e 2006B, né? Foram 2. Eles enfocam aspectos como a importância do pensamento metafórico, o desenvolvimento da competência metafórica dos alunos, os processos que subjazem o pensamento metafórico e as estratégias que podem facilitar o estudo do vocabulário, dentre outros. São todos trabalhos muito relevantes e cuja leitura eu recomendo. A Leromore também tem 2 outros trabalhos sobre estratégias, né? Inclusive, ela trata dessas estratégias que podem aprimorar a compreensão das expressões metafóricas, e os resultados ela considerou
bastante satisfatórios, né? E, inclusive, ela ressalta que o tipo de treinamento recebido favorece a capacidade de os alunos usarem essas estratégias, mas não a tendência em usá-las, sugerindo que há espaço para que práticas que incentivem o uso de tais estratégias nas aulas das línguas não maternas sejam praticadas com mais frequência, né? Sejam usadas e sejam incentivadas. Nos estudos também, com foco nas relações entre mente, metáfora e ensino de língua, tem os trabalhos de Holmes, que discute seus aspectos, reconhecendo essa relevância. E temos ainda os trabalhos de Cameron, mais recentemente, com Larsen Freeman, e em que ela introduz também a teoria da complexidade, né, como a forma de estimular e facilitar o entendimento, né, do aluno de língua estrangeira, né? Então, ela tem esse trabalho e entra muito frequentemente a gente tem visto trabalhos na área, inclusive o professor João, que é também do nosso programa, João Araújo, ele desenvolve com essa metodologia, ele tem trabalhado com a teoria da complexidade no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. No que tange a metáfora e a língua, e meu tempo está quase que concluindo, né? No que tange a metáfora e a linguística cognitiva, eu já falei que da visão tradicional, que a linguística cognitiva, através dos trabalhos de Lakoff Johnson, em 80 e 1999, ela deu uma grande virada paradigmática na situação que prevalecia até então, passando a demonstrar que a metáfora faz parte da linguagem cotidiana, ela não é só um adorno, ela é vista não somente pelo aspecto linguístico, né, como uma mera função da linguagem, mas também como uma figura do pensamento. Nós organizamos as nossas experiências e, em função dessas experiências vivenciadas, nós, nessa comunicação com os outros, com o mundo, né, nós vamos estruturando o pensamento de forma a trabalharmos sempre com o domínio concreto e o domínio abstrato, como Lakoff Johnson fala, e eu vou mais à frente o detalhe. Então, o ser humano categoriza essa realidade em que ele está inserido com base na experiência corpórea e na relação com o mundo e com os outros, né, à sua volta. Então, quando apresentaram a teoria da metáfora conceptual, eles reiteram que quando falamos de tempo, falamos em termos de dinheiro. Não gaste seu tempo, se você for por ali, você vai poupar tempo, economize seus minutos. Ou tratamos também de atividade em termos de vida. Aquela cidade fica morta aos domingos. A presença de vocês deu vida a esta casa. Então, nós recorremos sempre, de forma inconsciente e natural, a uma série de sistemas linguísticos que são licenciados por metáforas conceptuais que a eles subjazem, né? A Lin, por sua vez, já defende que essas metáforas, nós temos as conceptuais, mas nós temos também as de origem
discursiva, que emergem no discurso. Então, como estrutura básica da metáfora, nós temos os domínios de que eu já falei, que um é o alvo, que é mais abstrato, e o fonte, que é um domínio mais concreto. Então, esse mapeamento que é feito do fonte para o domínio-alvo, que ele é parcial, é que vai permitir que se trate de uma coisa em termos de outra, porque se fosse igual todos os traços, então nós teríamos um sinônimo, e não, no caso, uma metáfora. Então, nós temos expressões metafóricas, como este é meu primeiro grande papel, onde você trata importância em termos de tamanho. No inverno é grande, é frio e neva. Você trata o tempo no inverno como um container. Ela preparou um grande almoço. Você trata quantidade, vários pratos, como tamanho. Foi um jogo muito duro. Você trata dificuldade como dureza. Então, voltando para as pesquisas, e muito rapidamente, porque elas estão na biblioteca digital de teses e dissertações da UFC, eu vou só falar rapidamente, como eu posso reduzir um pouco o tempo. Foi feito um estudo sobre o tratamento dado à metáfora nos manuais de inglês como língua estrangeira, né? E depois, em 2017, foi feito um estudo semelhante sobre a metáfora no Manual Didático de Português como Língua de Herança, né? Nesse caso, nós usamos os materiais adotados pela Mala de Herança nos seus diversos polos, né? Então, nós conseguimos parte desse material e foi, então, realizado, e nós constatamos, na segunda, a mesma coisa que aconteceu com os manuais didáticos de inglês, ou seja, não há espaço para a metáfora. E, para dar mais substância à própria dissertação, nós complementamos com uma segunda pesquisa, replicando o estudo de Ferreira, realizado em 2007. Nesse estudo, ela testa, são 3 instrumentos diferentes, 2 grupos, o grupo controle e o grupo experimental, e constata, como nós também constatamos, embora um grupo bem menor que o dela, mas nós constatamos que realmente o grupo que recebeu a instrução sobre as metáforas apresentou resultados relativamente melhores que os que não a receberam, né? Então, professora, infelizmente, eu vou ter que lhe pedir para encerrar. Já estou na conclusão. Então, as mudanças foram muitas, né, ao longo desse período, mas a gente percebe que os exercícios que antes tinham caráter muito estrutural se modificaram, passaram a se voltar mais para o desenvolvimento da competência lexical, envolvendo palavras, expressões contextualizadas e tal. Mas nós constatamos que, por enquanto, a situação se mantém exatamente a mesma de 10 anos atrás, né? Não há nenhuma mudança no quadro, embora a relevância da metáfora seja cada vez mais comprovada, né? E ocupe um lugar relevante nos estudos no âmbito da linguística cognitiva, né? Então, continua
se alguém quiser mais detalhes, pode consultar, principalmente a dissertação, que enfoca essas duas investigações. No mais, eu agradeço, peço desculpas aí pelo atropelo da apresentação, porque realmente o computador se manteve, eu estou falando aqui direto no computador, mas não consegui fazer a transmissão a apresentação, né? Então, peço desculpas e encerro aqui. Então, nossos agradecimentos à professora Mônica, e eu convido agora a todos os integrantes da mesa a se fazerem presentes. Enquanto vocês se posicionam na tela, eu gostaria de explicar que eu não sou a pior mediadora do mundo, porque vocês devem estar aí se perguntando, puxa, ela deu 25 minutos para a Eulália, 30 minutos para o professor, e agora... O fato é que nós tivemos problemas técnicos com a conexão da professora, então, enquanto aguardávamos a entrada da professora Mônica, eu não quis interromper o professor, e, enfim, tudo isso foi negociado aqui nos bastidores. Então, eu tenho, sim, relógio no meu notebook, mas tivemos esses problemas técnicos, então peço desculpas a vocês nesse sentido, e estamos aguardando aqui agora o professor Edmilson entrar conosco na sala. E pronto, entrou. Então, nós temos ainda 5 minutos e eu farei as perguntas que me foram passadas aqui. Eu vou fazer apenas 2 perguntas por causa do tempo. Então, a pergunta 1 que eu tenho aqui é de Carla Costa, pergunta para a professora Eulália. Professora, como profissional da área de língua, no meu caso, língua inglesa, tenho encontrado muitas dificuldades para ministrar minhas aulas. Utilizamos a plataforma Google Classroom e tento, das mais diferentes formas, inserir materiais que atraiam meus alunos. No entanto, tenho pouco retorno. Então, minha pergunta é: quais estratégias motivacionais poderíamos lançar mão para atrair nossos alunos a fazer as atividades propostas, bem como participar das reuniões do Meet? Veja bem, essa pergunta, ela é muito interessante. Eu vou falar rapidinho por conta do tempo, mas eu tenho que falar. Ela é muito interessante. Eu não sei se eu vou lhe dizer estratégias motivacionais, né? Para mim é difícil explicar sobre estratégias motivacionais. Mas eu quero dizer para você que existem muitos problemas em torno da aula remota. Né? Há problemas, por exemplo, quando você tem uma escola pública, quando você tem a realidade da escola particular. São 2 realidades diferentes. Não estou aqui dizendo que os alunos da escola particular, eles participam mais. Não. Eu estou dizendo que o aluno da escola pública, nem todos têm condições de... isso aí já é um dos resultados dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas. Nem todos têm condições de manter uma aula remota. Às vezes, o aluno só tem um computador, só tem a internet do celular dele, né? Então, a gente não pode ir direto ao resultado. Eu creio que a gente tem que entender as condições de estudo, as condições de trabalho, de ensino e de aprendizagem, porque desconsiderar isso é uma maneira muito irresponsável de ir direto dando fórmula. Então, uma vez que você entende as condições de trabalho, e eu posso afirmar para você, são difíceis, são complexas, tem alunos que não têm condições, até na pós-graduação a gente vê isso. Imagina um aluno da escola básica, morando numa periferia, com muitas dificuldades, né? Então, o que eu posso sugerir é que você leia os parâmetros. Como você é professora de inglês, os parâmetros de inglês estão muito bons.
Mas vejo de língua portuguesa que eles dão, na minha compreensão, muito mais orientações para você conseguir fazer atividades que sejam de acordo com a realidade do aluno, muito motivada pelos gêneros textuais discursivos que fazem parte do cotidiano do aluno. Obrigada, Eulália. Antes de passar para a pergunta do professor Edmilson, a comissão organizadora está aqui alertando para que eu não me esqueça que ainda temos o sorteio do segundo livro. Permaneçam atentos. Professor Edmilson, a participante Cleide Souza pergunta: como elevar o ensino para a libertação e não para a domesticação? Bom, pergunta interessantíssima, difícil, mas eu acho que está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, Cleidson, é isso? Cleidson, isso. Né? Então, Cleidson, Cleide Souza. Cleide Souza, né? Então, Cleide Souza, isso. Então, assim, a minha fala foi mais no caminho de pensar como o ensino de língua como objeto de pesquisa, né, de investigação. Mas é claro que não tem como não deixar de olhar o ensino, né? Então, como o ensino, ele precisa ser pensado, sim, como libertação, né? Ou seja, precisa pensar. Só que tem um problema. Ou seja, quando eu penso, ele precisa ser de libertação, nesse dizer, esse dizer já pode estar uma domesticação, né? O que eu trouxe para a gente pensar é que o ensino é uma das suas marcas, um dos seus caracteres é o fato da sua artificialidade, ou seja, nós trabalhamos com a artificialidade do ensino. É preciso, o que eu estou chamando a atenção aqui, é o cuidado com isso. Quando nós... então, por que é tão... Quer dizer, quando a gente se afasta disso, a gente cria a margem, ou dá a margem, para que não se caracterize o ensino como um objeto de pesquisa, né? Como um objeto de ensino. Porque aí fica como o ofício do professor, é aquele cuja é o lugar das crenças, cada um faz do jeito que pensa, do jeito que aprendeu. Não é assim. Porque existe uma metodologia, existem formas de fazer, né? Dependendo das concepções do próprio objeto, há caminhos possíveis para se seguir, né? Há caminhos possíveis para se seguir, e esses caminhos possíveis para se seguir se materializam na sala de aula virtual, presencial, seja como for, né, nas artificialidades que nós criamos, né? Então, não é ruim dizer que é artificial, a gente tem que entender que é o contrário, é dizer que são essas características que fazem do ensino um lugar do ensino, a pesquisa sobre ensino, uma pesquisa básica. Não é uma pesquisa qualquer, não é uma pesquisa para um lugar de observação, de aplicação de produtos. Não é. É um lugar onde nós observamos, nós descrevemos situações de aprendizagem, nós descrevemos situações de ensino, nós encontramos resultados de pesquisa, resultados de experiências, né? E chegamos a resultados sobre se determinadas artificialidades funcionam, como funcionam, se funcionam, onde, com quem, com que sujeitos, em que condições, etc., etc. Né? Entende? Então, assim,
é mais do que... Então, quando eu parto assim, o ensino deveria ser libertador, então, já é uma domesticação, né? Ele tem, sim, ele precisa ser... Em princípio, ele não pode ser... Ele não pode ser... ele não pode ser escravizador, né? Se eu pensar nesse ponto, né? Mas não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos pensar como objeto, pensar como ciência. O que nós fazemos é ciência. Porque se nós não pensarmos assim, nós vamos dar espaço para que o outro veja nosso fazer ou como senso comum, ou como lugar da prática das crenças, das opiniões. Aí qualquer um que não sabe nada que não tem a formação, pode vir e opinar, inclusive dar aula. Inclusive dar aula, no nosso lugar. Tá? Então, né? Então, assim, eu acho que para mim, são essas principais categorias, né, vindas de uma discussão filosófica que na minha leitura, ajudam a pensar o ensino não como objeto. Agora, ao falar disso, necessariamente a gente tem que dizer que o ensino, a educação não pode ser domesticadora, não pode ser né, assim. E são essas características que ajudam a gente a pensar nessas funções da escola, né? A domesticação, inclusive, ela é limitadora da artificialidade, porque se eu penso assim, olha, a cartilha ou o livro didático já diria tudo que eu tenho que fazer, né? Então, o professor não precisa fazer muita coisa, certo? Porque as normas, os valores já estão todos lá. Então, qualquer um poderia ensinar. Pronto. Muito obrigada. Eu peço agora que os participantes dessa mesa pensem em uma única frase final como despedida, enquanto Infelizmente, estou sendo cobrada, professor. Enquanto isso, nós faremos o sorteio do segundo livro. Ok, vou informar a ganhadora do sorteio inicial antes disso. E aí já passaremos. Então, a sorteada foi Melissa Moreira Figueiredo Barbosa. Ganhou o livro Linguagens, Ensino e Pesquisa. Ela precisa, então, escrever para o e-mail do Conela, que deve aparecer na tela, informando seus dados para receber o livro. E agora, o sorteio do livro Prática de Textos para Estudantes Universitários. Enquanto a organização procede ao sorteio, eu gostaria de ouvir, então, infelizmente, uma frase final, uma consideração final dos participantes da mesa. Podemos começar pela professora Mônica? Posso sim. Agora segue na ordem. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo convite, agradecer o convite feito, agradecer essa participação e parabenizar a todos pelo evento, né? Até o segundo Conela, né? Professora Eulália? Eu gostaria muito que todos permanecessem assistindo ao Conela. Tem muita coisa boa para se ver ainda amanhã até sexta-feira. E vamos estudar para dar uma boa aula remota, porque parece que vai demorar um pouco. Obrigada. Professor Edmilson? Então, eu terminaria dizendo que, assim, o mais importante em relação ao ensino, é importante a gente não esquecer de que
quando nós olhamos, né, para trás como seres humanos, né, nós podemos até ter esquecido de como aprendemos, né, assim, como foi a nossa experiência nas escolas, como foi que nós aprendemos, mas certamente nós não esquecemos que foi na aula, né, na escola, com os professores, com professores, que nós aprendemos, né? Então, eu acho que é por isso que para mim, a investigação sobre ensino, ela é tão, na minha opinião, ela é tão importante. E finalizar, claro, desejando que o evento seja muito bem sucedido em sua primeira versão histórica, né? E iniciativa brilhante do grupo, e, enfim, e as minhas colegas, que nesse momento partilham comigo, esse momento tão bom, agradecer muito pela parceria, pelo momento comigo, e é isso. Obrigada, professor. Eu vou ler aqui o nome do segundo sorteado, Taires de Jesus Costa, ganhou o livro Prática de Textos para Estudantes Universitários. Por favor, entre em contato com o e-mail sec.conela@gmail.com. E eu finalizo dizendo que, apesar de não ter havido tempo para realizar as minhas perguntas, que eu anotei aqui, eu gostaria muito de ver esses textos publicados, gostaria de lê-los, porque eu aprendi muito na tarde de hoje. Foram exposições que instigaram, e acredito que isso também porque eu sou uma pesquisadora da área, me interesso pelo tema, e entendo que a nossa ação e a nossa atuação como professores e produtores de conhecimento é que leva a uma efetiva transformação da sociedade. Nosso muito obrigado. Continuem com Conela. É isso aí. Com certeza, uma semana de brilho. Tchau. Tchau, querido. Tchau, beijo.